Então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 7. Esse é um item, inclusive, muito profundo, né? Porque é quando Jesus disse, se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Isso é uma frase, uma afirmação que, por ser muito profunda, ela exige uma investigação mais cuidadosa, para a gente entender, não ficar entendendo isso superficialmente, né? Porque senão não faz muito sentido, né? Alguém te bate numa face, aí você, bate aqui também, né? Parece uma coisa meio masoquista, né? Mas a passagem ela é baseada no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, onde Jesus diz assim, tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais àquele que quer vos tomar emprestado. Então, aquilo que eu estava falando agora, pessoal, ela lida superficialmente, essa passagem ela não faz muito sentido, né? Ela parece uma coisa estranha. Mas, se a gente pegar esse fio da meada que nós estamos trabalhando aqui, né, nos nossos estudos, a gente vai ver que o que Jesus está falando são todas afirmações que vão, vamos dizer assim, de encontro ao ego, né? O ego está sempre querendo mais e melhor para si, né? Ele está sempre se postando numa posição de superioridade. Então é como se fosse assim, me bateram na face direita, eu já vou lá e bato na face direita e esquerda dele, né? Eu já dou e já deixo uma sobra também. É mais ou menos isso, né? Que é a raiva, né? É o veneno da raiva. Mas a gente precisa entender que quando Jesus fala da outra face, ele está falando assim, quando alguém vier com a face da ignorância, você ofereça a ele a face da sabedoria, né? Então ele não está falando assim que você vai se deixar maltratar por outra pessoa que está cheia de negatividades. Isso não é isso que ele está dizendo, né? Mas que você não vai se deixar tomar por raiva e nem por medo. Porque a sabedoria também inclui isso. A raiva e medo estão sempre juntos, né? A raiva vem porque a gente ficou com medo. E aí a gente reage agressivamente, né? Por estar amedrontado com a situação, assustado com a situação. Igual o animal, né? Você bate o pé assim, o cachorro... Né? Mas é porque ele está assustado. Ele acha que ali pode acontecer alguma coisa grave. Então ele já mostra os dentes. Então, o que Jesus está dizendo é isso, né? Que a gente não responda conforme nós estamos acostumados até a dizer, com a mesma moeda. Não é para responder com a mesma moeda, é para responder com sabedoria, né? O praticante espiritual, ele usa todas as circunstâncias da vida, né? Todas as experiências, como exercício de desenvolvimento interior, né? Como exercício de domínio sobre seus impulsos, né? Sobre suas reações automáticas, né? Então, vocês vejam que quando ele diz aqui, por exemplo, dai àquele que vos pede, não repilais àquele que quer vos tomar emprestado, e também diz assim, e se alguém quer constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda mais 2000, vocês veem que ele está sempre nos dizendo, ele está usando essa noção de quantidade para dizer assim, o praticante espiritual, ele sempre oferece o melhor, né? Então não significa que o cara pegou você, vou andar 1000 passos, vou andar mais 2000, mas é que você vai oferecer para ele uma visão mais ampla, né? Como isso vai se dar, cada circunstância vai exigir um comportamento diferente. Agora, o que Jesus está colocando é o princípio básico, né? O princípio básico é, não reaja com uma atitude de autodefesa, reaja com sabedoria da igualdade, né? Entenda que o outro tem uma essência igual à sua. Dentro dele habita o mesmo reino divino que habita dentro de nós, né? E se num determinado momento ele está praticando alguma negatividade, é porque algo o está perturbando, alguma emoção perturbadora está brotando nele. E o que você pode fazer de melhor para que essa emoção perturbadora
se dissolva, ou se não for possível se dissolver, diminua pelo menos. Né? Então o que ele está dizendo é isso. Não adianta eu responder com a mesma face da ignorância, porque aí o que eu vou estar fazendo? Eu estou tendo um incêndio e jogo gasolina. Aumento o incêndio. Né? E pior do que isso, me envolvo vibratoriamente na negatividade do outro. Sou pego por essa armadilha, por não ter a sabedoria da igualdade, né? E por não ter também, no caso, a sabedoria do Espírito, porque no final nós vamos ver que todas elas estão conectadas, viu, pessoal? Porque é o seguinte, se você, numa determinada experiência, anula o orgulho, não vai ter raiva, não vai ter apego, não vai ter desejo, não vai ter inveja. Não tem espaço para isso, né? Então, nós vamos ter 5 possibilidades, né? 5 venenos e 5 antídotos, né? De não nos envolvermos em negatividades que os outros estão nos propondo, né? Ou que o mundo está nos propondo. Isso vale até para quando a gente está assistindo notícias, né? Tem notícias que nos deixam raivosos, assim, nos deixam chateados, nos deixam, né, assim, tensos, né? Porque são notícias ruins, né? Negativas, né? Mas até nesse momento a gente pode exercitar, né? Assistindo a televisão, ouvindo o rádio, né? Não se deixar envolver por aquela negatividade. Ter a capacidade de entender, isso é uma bolha de realidade, uma bolha que está sendo criada com base na ignorância espiritual, e qual a contribuição que eu posso dar para que essa ignorância se amenize ou diminua. Essa é a outra face, é oferecer a outra face, sempre. Né? Porque vocês lembram que a gente pode ter ações de pensamento, de mente, né? De fala e de corpo. Então a minha ação de mente também é importante. Pode ser que eu esteja distante daquelas pessoas que estão aparecendo ali na televisão, mas eu posso emitir algo de positivo para elas. Né? Eu posso minimamente orar por elas, né? Que elas possam dissolver seus sofrimentos, que elas possam diminuir suas aflições, né? Ao invés de ter outro tipo de reação que vai ser o jogar gasolina no fogo. Né? Tipo assim, né? Sei lá, o exército americano esmagou o exército islâmico, né? Esses islâmicos fundamentalistas, bem feito, tinham que morrer mesmo, né? Quer dizer, a gente está entrando na pilha, né, da dualidade, né? E aí, olha só, Kardec, né, sempre esmiuçando os ensinamentos, ele vai dizer assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Olha que coisa interessante, né? A própria mensagem do Evangelho está falando sobre o orgulho, né? E mostrando que o orgulho exalta a personalidade, né? Então torna esse sentimento de egocentrismo ainda mais exaltado, né? Ou seja, aumenta a nossa ignorância espiritual, aumenta a nossa cegueira, né? A gente já não está enxergando direito, e quando se sente ofendido, né? Esse sentimento de ofensa é justamente porque nós achamos, não, eu não mereço isso. Por que esse cara está fazendo isso comigo? Né? Por que está acontecendo isso dessa forma? Né? Ok, pessoal? Então, ele continua dizendo: por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E ainda disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, olha novamente o orgulho de novo, ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, e isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Ou seja, uma visão limitada, uma visão que não se transporta além do presente, uma visão que está presa no impulso momentâneo da experiência, no impulso automático, responsivo, né? O Lama chama isso de responsividade, né? A gente está baseado nas nossas estruturas kármicas, nós já temos uma forma de responder às situações que a gente não precisa nem pensar, né? A situação apareceu, a gente já pum, né? Então é isso que nós temos que superar, né? E o que Kardec está dizendo aqui é bem interessante, porque o nosso estudo de hoje foi justamente sobre o veneno do orgulho, né? É que o orgulho é o que mais nos leva a ser escravos dos nossos próprios impulsos. Então olha como é uma atitude ignorante, né? Parece que eu estou me colocando acima, mas eu estou me rebaixando, eu estou me animalizando,
né? Eu estou me prendendo ao meu passado e fechando perspectivas para o futuro. Vocês lembram da mensagem da semana passada, onde o título era Prosseguimos, e Paulo dizia, prossigo em direção à meta. Então nós temos que entender que a nossa meta é a sabedoria, nossa meta é a iluminação, né? Então cada situação dessa, ela pode ser um passo para frente e um passo para trás, né? Eu posso reforçar meus maus hábitos ou posso trabalhá-los, aproveitar a situação para trabalhá-los e melhorá-los um pouco, né? Então, para isso é o que Kardec está nos ensinando aqui. Precisamos ir além do presente, né? Não ficar preso só no que nós somos, mas naquilo que nós podemos vir a ser, no potencial que nós temos. Nós temos muito potencial para desenvolver, né? De oferecer uma outra face, né? Uma outra face não só para o outro, para nós mesmos também. Que a gente também não tem oferecido a nós mesmos a face da sabedoria. Esse é que é o problema. Porque o egoísta, ele não tem amor próprio. Egoísmo e amor próprio são coisas completamente diferentes, né? O egoísta não ama ninguém, nem ele mesmo, porque ele não tem capacidade para amar. Por isso é egoísta. Porque quando a pessoa desenvolve a capacidade para amar, ama o próximo e ama a si mesmo. Não dá para fazer um separado do outro, né? O amor brota como uma grande unidade, né? Então o egoísta, ele se engana quando acha que está se defendendo, quando na verdade ele também está se maltratando. É inseparatividade, né? E aí Kardec continua dizendo, entretanto é preciso tomar esta máxima ao pé da letra. Aí vem aquela questão que eu falei para vocês, não é ao pé da letra, né? Não é bateu aqui, agora bate aqui, não é isso, né? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. Então o que Kardec está dizendo? Que a negatividade tem que ser realmente combatida. Nós vamos ver, inclusive, não no próximo sábado, mas no outro, que é a quarta sabedoria, que é ligada ao Buda Amoghasiddhi. E o Buda Amoghasiddhi, sabe qual é a atividade dele? Destruir. Aí a gente fala assim, nossa, mas destruir a negatividade. É assim, ele não dá moleza. Porque não é, a sabedoria não significa deixar as coisas correrem soltas. Não, Kardec está falando, a sociedade, num planeta de provas e expiações, ela tem indivíduos que precisam de correção, que precisam até de repressão eventualmente, né? Isso é necessário que seja feito, mas não deve ser feito com raiva. Eu tenho falado muito isso aqui, né? As pessoas olham na televisão uma reportagem, o bandido sendo preso, tem que ser preso, tem que apodrecer na cadeia. Não, isso está errado, porque está manifestando raiva, né? Tem que ser feito, né? Tem que ser preso, ok, mas isso, por incrível que pareça, tem que ser feito com amor. Porque o que é o amor? Nós vamos prendê-lo, colocá-lo num ambiente onde as qualidades positivas dele possam vir à tona e ele possa se tornar um ser útil para a sociedade. Esse deveria ser o sentimento. Firmeza. Agir com firmeza, mas amorosamente, compassivamente. É para diminuir o sofrimento, não é para aumentar o sofrimento, né? Já é um sofredor, eu vou aumentar o sofrimento dele, estou aumentando o meu. É inseparável. Por isso que é ignorância, né? Então Kardec está falando claramente sobre isso, né? Que a gente não entenda essas coisas como deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Não é fazer o que quiserem, né? Mas vamos vamos fazer as coisas sempre com compaixão e amor, sempre. Ainda que tenha que ser com um pouco mais de firmeza. E ele segue dizendo assim, o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Percebe? Então você não vai dizer, corta meu pescoço aqui. Não é assim, né? Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Esse é o ponto, pessoal. O grande problema quando a gente assiste reportagens assim de pessoas que tiveram um parente assassinado, e você ouve elas falando assim, eu quero justiça, mas você vê no tom da voz e na fisionomia que a palavra justiça não era a que devia ser empregada, porque ela devia dizer assim, eu quero vingança, porque a pessoa passa aquela mensagem de que ela quer ver o outro sofrer. Eu sofri, ele matou aqui meu marido ou meu filho, sei lá quem, agora eu quero ver ele sofrer também. Isso é vingança. Isso não é justiça, né? A justiça significa dar a cada um
segundo o seu merecimento, é a sua necessidade. Então a justiça ela não olha só o mérito, ela olha a necessidade também. Porque a justiça ela não é punitiva, ou não deveria ser punitiva. E a justiça espiritual não é, com certeza. Ela é corretiva. Então ela visa corrigir. Então ela é sempre uma justiça que tem esperança, né? Ou seja, que tem uma visão positiva do ser humano. Ainda que ele esteja mergulhado nas piores negatividades, a gente ainda tem que ter um olhar que consiga atravessar essas negatividades e ver lá no fundo aquele diamante mergulhado na lama. Limpou a lama, o diamante brilha de novo. E a nossa função, como praticantes espirituais, é limpar a lama. Não é atirar mais lama, porque vingança é atirar mais lama no que já está enlameado, né? E ele continua dizendo: em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sobre outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma. Do ponto de vista espiritual, é melhor, né? Que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho, porque no século XIX ainda tinha duelo, né? O cara manchou a honra, eles se desafiavam e iam fazer um duelo, que é uma manifestação do orgulho. E eu estou achando bem interessante porque toda a mensagem fala sobre orgulho, né? Exatamente como nós estudamos aqui hoje. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Lembram da mensagem de Paulo? Prosseguir para a meta. Então, dirigir o olhar para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Porque realmente, quando a gente olha de um ponto de vista elevado, não tem como desenvolver mágoa. Não tem como. A gente vai desenvolver sempre piedade e misericórdia, porque na verdade o olhar elevado ele percebe a miséria na qual o ser está mergulhado. Misericórdia, né? Quer dizer, cordes, coração, miser e miséria. Então um coração sensível à miséria, que no budismo é representada pelo lodo, né? O lodo escuro, são as confusões humanas, a ignorância humana, a miséria humana, a aflição humana. Estão todos aflitos, né? Todos que cometem negatividades estão mergulhados em aflições, né? Então são dignos da nossa compaixão, né? E a compaixão é sempre o quê? O sentimento de querer diminuir o sofrimento dos outros, né? De abrandar o sofrimento e, se possível, dissolver o sofrimento dos outros.